Oiê, lembra dessa casa aqui? Hoje eu estou numa construção de uma casa container, são 5 containers de 40 pés. Tem 2 aqui que tem uma abertura, então dá para ver bem o espaço de 2 containers de 40 pés um do lado do outro. Tem mais 2 em cima de 40 pés também com abertura. Esses 2 de cima, eles se apoiam nesses de baixo, mas o segundo container fica do lado de lá, fazendo uma cobertura atrás da casa. E aqui tem um outro container de 40 pés sozinho, que vai ser, pelo que eu tô sabendo, o local de trabalho da proprietária. Foi uma das primeiras casas que eu visitei, container. Ela estava em construção há mais de 2 anos. Eu disse que eu voltaria aqui quando ela ficasse pronta. Mas o problema é que essa casa, no fim, nunca ficou pronta. A Nete e o Marco Antônio, né, que é o casal que mora nessa casa hoje, tiveram muitos problemas com a construtora. E aí eu não pude voltar porque eles estavam processando essa construtora. Então eles não podiam mostrar. Mas agora eles podem mostrar. Então eles me chamaram e hoje eles vão trocar uma ideia com a gente de como que foi esse processo, como tá a casa hoje e como que ela vai ficar. Bem-vindo! Quase 3 anos, então, que a gente fez aquele vídeo, né? E aí eu queria que vocês contassem, assim, quando vocês mudaram, quando vocês me chamaram pra vir aqui, que eu também tava começando a Casa Container, vocês tinham acabado de fazer um distrato, né? Exato. O que levou Marco Antônio a fazer o distrato? Que pé que tava? Logo que a gente mudou, nós percebemos que havia muitos vícios e problemas, né? De construção mesmo, básico, de acabamento principalmente, naquele momento. E aí houve uma infiltração de água muito grande, logo no início. A resposta da construtora foi muito ruim, né? E eles praticamente esperaram a gente mudar para sair daqui. Eles tinham um compromisso. Foi meio abandono mesmo. Não, eles tinham um compromisso que você conhece, que é a mostra Container Jacareí, e tinha todo mundo. Então eu fiquei abandonado, me senti abandonado, né? Vocês tinham um prazo com eles? Era assim, tinha um prazo para construir a casa e tinha passado esse prazo, vocês tinham que mudar para cá e a casa não estava pronta? Esse prazo foi adiado por 2 vezes. Né? O prazo, a gente achou até que foi razoável. O problema foi a correria para atender o prazo. E a gente sabe que em construção, né, tem muito processo artesanal, principalmente na fase de acabamento, que você não tem que ter gente qualificada se você quiser obedecer o prazo. Então, se você obedece o prazo sem qualificação, dá no que deu. Problemas de acabamento muito graves. E quando nós mudamos, nós percebemos que a situação era complicada. A gente já sabia, porque estava acompanhando, né? A gente fez questão de mudar no prazo por uma série de motivos nossos, né, pessoais. Foi a melhor coisa que a gente fez, a melhor decisão que eu tomei, porque veio o Covid e nós já estávamos aqui, já estabilizados, mas a qualidade do trabalho no período de acabamento, desde que os contêineres chegaram aqui até entregar, o período de 3 meses foi um inferno. Né? Correria, trabalhada, com gente desqualificada. Né? E aí eu percebi que a melhor coisa que eu poderia fazer era rescindir o contrato, rescindir unilateralmente. Né? E ficou em aberto, então, essa situação. Né? Acho que foi a melhor coisa a fazer naquele momento. Alguns dias após eu mudar, eu já destratei. E aí vocês estavam morando aqui, quais eram os problemas práticos assim, que estavam acontecendo na casa? Bom, primeiro o vazamento de água que perdura até hoje, né? Qualquer chuva vazava na frente, vazava na escada que leva para o 2º andar, começava a ter pontos no drywall começar a ficar escuro no teto, de ver que já estava pingando barra pesada ali onde tem a junção dos contêineres, justamente porque foi cortado de forma errada. Vocês já contrataram um especialista, né, Marco Antônio, aqui para vir ver os problemas? O que ele já falou para você que estava errado aqui? Nós fizemos, na verdade, três
3 perícias. Uma profissional que eu contratei logo no início, logo que eu mudei, para constatar, né, comigo tecnicamente. Ela fez um laudo muito extenso, que está disponível publicamente, está anexado ao processo. A partir daí nós entramos com o processo na Justiça, veio o perito da Justiça e produziu o que eles chamam de prova antecipada, que é o que garante que você pode fazer modificações posteriores, porque aquele registro da situação está garantido pela Justiça. Isso foi feito, e aí eu contratei agora uma empresa de engenharia, uma serralheria, para fazer a reforma do telhado dessa área que nós estamos, né? 60 metros quadrados, mais um anexo de light steel frame, e isso deve ser feito nas próximas semanas, talvez, espero. Então, só para a gente entender o processo, né? Como você teve que realmente entrar com processo judicial contra essa construtora. Exato. E aí, para você conseguir arrumar a sua casa, tem que fazer essa perícia antes, porque também não dá para você ficar esperando a justiça para você melhorar as coisas na verdade, quando você entra com o processo, você faz a petição, né, inicial, você já entra com o laudo. Isso garante, então, para mostrar até a motivação do processo. Garantir que vai deferir, vai citar, etc. Aí a Justiça nomeia um perito da Justiça. Né? Qual que é o problema? Evidentemente, quem já entrou nessa, você tem que pagar todo esse processo. São custas do processo, dos peritos. Né? Então, a gente resolveu fazer esse, digamos assim, investimento, principalmente para que as pessoas que forem construir em casa container e que a gente quer que aconteça, né, um movimento que eu acho importante pela questão da sustentabilidade, a gente quer que eles entendam, né, os passos, né, os marcos principais da construção e que não caiam, né, nessa situação, né, de gente que se diz profissional, mas é amadorístico. E aí, assim, vocês agora estão esperando isso, é muito caro para entrar na justiça, é demorado. É legal vocês contarem, assim, para quem tem problema, é legal você ter o contrato e depois que você entra, se você tiver que entrar com o processo, que caminho que é esse? Muitas vezes você tem que escolher se você vai fazer um conserto da casa ou se você vai entrar com o processo. Eu acho que é isso que também as pessoas meio que desistem. Primeiro porque a justiça é lenta. Nós estamos já quase 3 anos aqui. 2 anos de processo. 2 anos de processo. E é uma coisa assim que você precisa ter uma paciência muito grande, esperar. Sabe aquele filme Zootopia, não tem a preguiça e a coelhinha? A preguiça é a justiça e nós somos coelhinhos. Exatamente. Até a justiça mandar a perícia indicada pelo juiz. Com Covid. Também não pode dizer que não houve outros percalços no meio do caminho, mas a gente tem que ficar esperando e não pode, quando você entra na justiça, você não pode ficar mexendo em nada até que esse perito venha e ateste produza a prova. Exatamente. Ele tem que confirmar que aquilo que você está falando é verdade. Então, você não pode mexer em nada. Então, você tem que comprar muita bacia para segurar o vazamento da sua casa. Fralda de cachorro. Fralda de cachorro. É isso. E tem que ser resiliente e falar, não, vou até o fim, vou fazer a coisa da maneira correta. Senão, nem vale a pena entrar na justiça. E isso tudo também tem um custo, né? Isso então, muita gente escolhe não nem entrar em justiça nem coisa nenhuma, falar, pô, já que eu tenho que gastar essa grana, eu vou consertar a minha casa e pronto, está acabado, né? Mas aí eu fico pensando, e vai ficar assim? Não, né? Você tem que avisar outra pessoa que, olha, isso pode acontecer sim, fique esperto, pesquise muito bem quem que você vai contratar para fazer o serviço da sua casa, para ter, se você tem essa ideia da casa container e tal, fique esperto e acompanhe muito bem. Certo. O objetivo de vocês é esse, fazer com que esses profissionais, que na verdade não são profissionais, assim, né? eles paguem por isso que outras pessoas tenham essa referência para não construir com eles. Claro, porque tem um monte de gente capaz hoje em dia. Na época que a gente começou isso, nem tinha ideia de tanta gente fazendo, né? A gente sabe por você, pelo teu canal e tal, o quanto de gente hoje em dia tem. Né? Exatamente, todo mundo tem interesse em fazer e é uma coisa muito bacana, desde que seja bem feita. Vocês ainda estão com isso na justiça, isso não está finalizado? Vocês têm alguma previsão? No Brasil você entra pela lei, né? Você entra pede a prova antecipada, o juiz homologa a prova antecipada.
aí você entra com o processo de indenização, você não faz as coisas simultaneamente. E só nessa etapa segunda, 5 meses para sair a citação da ré, né, que é a empresa. Então é um absurdo que demora assim. Demora bastante. Vai citar, aí a ré tem que fazer a contestação da veracidade, no caso tem uma prova produzida, né? E aí a discussão vai ser de mérito, na verdade. A discussão é a seguinte, tem contrato, tem tudo, mas existem normas técnicas. Então, container não obedece normas técnicas tradicionais. Não, errado, obedece. Né? É estrutura metálica. Então, tem norma técnica, tem o bom senso de construção. Né? Por exemplo, você não pode fazer um telhado sem beiral e com inclinação abaixo de 10%. Não pode, norma técnica. Foi o que fizeram aqui. A água não escoa, ela volta pelo beiral, ela cai no teto do container. O container não é uma estrutura reta, a junção não é perfeita nunca. De solo, então você tem que ter algum tipo de proteção, ou uma impermeabilização muito boa, ou como é no nosso caso, né, um telhado. O telhado tem que ser eficiente. Então, é norma técnica. Então, mesmo sem contrato, né, você vai pela norma técnica, a BNT. O cara errou. A pessoa assinou, é responsável pelo seu projeto, ela tem que seguir a norma técnica, exatamente. E a pessoa se defende dizendo que você quem mudou o conceito. E na verdade você vai se ajeitando com os erros que estão acontecendo durante a construção. Você está vendo que está errado e você vai dizendo, então não vai ficar desse jeito. Isso volta para você como se dissesse, você mudou. Você mudou o que tinha sido pedido. Na verdade não, só estamos ajeitando. Não é profissional. Com os erros que aconteceram. Isso daqui, por exemplo, do teto, que é nossa maior reclamação, foi erro deles cortaram. Cortou muito rente. Né? Inclusive, a pessoa em questão veio nos contar isso, eles cortaram. Eles quem? Eles são o seu pessoal. Qual que foi o problema aqui? Qual que foi o corte? Sem supervisão, um belo dia de manhã, o serralheiro, o consultor, aqui tinha uma parede onde eu estou, né? Tinha uma parede de container corrugado, isso da estrutura de caixa do container. Quando você junta 2 containers, você tira 2 paredes, abre-se, né? Que é para dar esse ambiente aberto, dentro do container, você, 5 metros, senão você teria uma parede. Quando ele cortou muito rente e abaulou essa longarina aqui no container. Ele cortou rente no teto, né? Tinha que deixar um pouquinho. Tem que deixar um pedaço para que o container não emborque. De aço cortém segurando para a longarina ficar estável. Né? Quando tirou aqui assim, isso aqui deforma. Deformou o drywall aí, tem que pôr o pontalete para soldar a junção. A solda, como eles diziam, vamos pôr telhado, não tem outra solução, senão vai entrar água. O certo seria trocar os 2 containers. O certo mas seria como devolver tudo, mas não dá, né? Então, você pode exigir, inclusive, que eu poderia ter exigido. Cara, você cortou errado. Mas você vai trocar porque já tinha porta, janela, tudo, né? Não tem como. Mas voltar, sim, né? nós tínhamos data. E isso tudo a gente foi aceitando, engolindo, vamos fazer o telhado, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, porque não tinha escolha, tinha que mudar ou tinha que mudar, entendeu? E a solução agora é? Trocar o telhado. Então nós vamos fazer o seguinte, nós tiramos o telhado não tinha inclinação, não tinha beiral, tinha entrada de água por vários pontos. O problema não era entrada por furo no telhado, né? O grande problema é a falta de beiral, a água volta para os contêineres. E além disso, a falta de inclinação faz com que a água não escoe corretamente para as calhas. Então, tem um problema de norma técnica da BNT, não tem nada a ver com container propriamente dito. A solda foi feita a solda ponteada, uma solda que deixa ainda infiltração. Passar água. Né? Ou seja, eles estabilizaram os containers, mas não conseguiram vedar com solda. Então, essa empresa que eu contratei agora, ela fez uma solda em escama contínua, tá certo? Para evitar a entrada de água. Ainda tem um pontinho difícil aqui embaixo desse container aqui, né? A construção a minha é complexa, tem um container em cima do outro e tal, mas é um ponto só agora, então nós estamos perto de acabar com a entrada de água na junção do container. Ainda temos vazamento, porque o container, o teto é abaulado, a água vem para o meio ou vai para a lateral. Como está juntado aqui, então forma um lago aqui no meio. A junção dos containers. E aí transborda para o lado. Então e aí você tem um anexo de steel frame.
Então nós vamos ter que trocar todas as tesouras e colocar um outro telhado completamente diferente, é outra estrutura, ainda tem um longo caminho. Eu queria que vocês dessem uma dica para quem está assistindo e quer construir container, porque assim, vocês tiveram um problema, mas vocês sabem que é por causa da mão de obra que vocês escolheram, o profissional que vocês escolheram. Vocês não estão arrependidos da ideia da casa container? De jeito nenhum. Faria de novo. Só que com um outro passo a passo. Tem um engenheiro, alguém acompanhando esses passos? Eu acho que fez falta pra gente, foi um empreiteiro nosso. Que acompanhasse o tempo todo que estava sendo feito. Fez muita falta. Eu acredito muito em especialização, inclusive no meu trabalho. Eu sou um profissional, sou especialista. Tá? Eu acredito muito em especialização. E em construção civil é comum o que acontece. O serralheiro faz também o drywall, faz encanamento, faz eletricidade, não dá. E ninguém é ótimo em tudo. Ninguém. Então, mesmo o cara que cortou a porta do container na serralheria, botou a janela. A janela que eu digo é esse baita porta, né? São 3 portas grandes, né? Está mal colocado, tem problema de vedação, está torto. Quer dizer, o bom serralheiro não deveria se permitir fazer coisas que não fosse solda e... Cada um com a sua especialidade, fazendo o seu trabalho. Eu concordo com isso e eu acho que em todas as áreas é assim mesmo. Todas as áreas. Você vai pagar a mais, mas é aquilo, você não vai ter manutenção, não adianta você pagar mais barato e depois ter um serviço mal feito. Então, depois que vocês terminarem aqui essa solda, ficar perfeitinho, vocês vão fazer essas tesouras, fazer um novo telhado com beiral. Sim. E aí mais pra frente vocês vão ter que trocar também o drywall porque ele ficou mofado. Todo o drywall. Fazer com tabica, porque a gente sabe que o container mexe, né? A gente sente no andar que o container mexe. Então não pode ser uma coisa rígida e fixa. Você tem que dar esse espaço, né? Então vamos trocar o tipo. Vocês estão especializados já também, casa container, dá pra começar a fazer. É o seu vídeo. São seus vídeos, entendeu? A gente vai aprendendo sim. Cada vídeo que a gente vê, a gente aprende muita coisa. Você não aprende no vídeo se você não rala a sua pele. Então tem coisa que é quem é criança. Se você não cai do patinete, você não sabe dos perigos no patinete. Então a gente foi pioneiro e isso aqui é uma oportunidade que a gente tem através do seu canal de repartir um pouco, compartilhar, né, as experiências. Mas eu não me arrependi jamais de ter feito container. Vai ficar muito bonita essa casa, eu acho, no futuro. É fato. E é um exemplo seguinte, sustentabilidade. Nós estamos reduzindo a nossa pegada de carbono, de consumo de materiais que são considerados tipo cimento, areia, né, água. É isso, legal. Então eu desejo, né, sucesso no processo de vocês, porque daí vocês estão gastando toda essa grana com o processo, mais com a casa, mas eu espero que no fim aí, eu sei que a casa vai ficar linda, porque vocês têm um bom gosto, só do jeito que ela tá, eu já acho que ela tá linda, a gente tem que olhar aqui pra ver os problemas. Você ainda vai fazer mais vídeo aqui? Vou, então, e aí é isso, agora quando estiver pronto eu quero voltar com vocês felizes, tudo resolvido, pra gente mostrar a casa pronta. Então tá, olha, acabou aqui agora problemas de casa container. Eu queria compartilhar com vocês, porque assim, toda obra dá problema, todo mundo que passa por uma construção fala isso. E durante o processo da construção da minha casa, eu acho que talvez as pessoas tenham pensado ali que é tudo lindo, maravilhoso, tudo dá certo. E aí eu queria mostrar que nem tudo dá tão certo assim se você não tiver com bons profissionais. Então, a partir de agora, eu quero mostrar só bons profissionais nesse canal, quero mostrar casas que foram feitas ali sem problema, com as famílias se mudando felizes, e que se você quer seguir esse caminho, você pode seguir, é só olha Procon, olha Reclame Aqui, olha se tem processo ou não, e principalmente busque referência e contrate um profissional aí bom, e seja feliz, não tenha medo, vai ser feliz fazendo sua casa container. Até o próximo vídeo.